Inacreditável, Jorginho de saída do Flamengo, Danilo chegando no Palmeiras, zagueiro se despedindo do Palmeiras e mais comentários sobre as notícias do mercado brasileiro você acompanha nesse vídeo. Fique comigo porque vamos falar também do seu time, hein? Acompanhe só. Fala galera, Lucas Santos torcendo e comentando na área, se derrubar é pênalti. Cara, vamos falar hoje de mercado nacional, talvez alguma coisa do internacional para vocês também. Quero saber muito de vocês, o que vocês acham do que está acontecendo. Então não deixe de comentar muito nesse vídeo sobre as contratações que estão indo e vindo, ok? Se você sentir à vontade, se você gostar do que a gente vai estar falando no vídeo, por favor, deixe seu like. Eu preciso muito de likes nesse vídeo. Eu preciso muito de inscrições para que eu possa chegar nas 1000 inscrições o quanto antes e eu conto com vocês para isso. Para iniciar, pessoal, uma bomba astronômica. Jorginho tá de saída, pode estar de saída do Flamengo. O Felipe Luiz assumiu o time do Mônaco e um dos pedidos que ele fez foi simples: eu quero o Jorginho. E o Jorginho, inclusive, recebeu uma ligação pessoal do Felipe Luiz, aonde o Felipe Luiz está tentando ali convencê-lo. E olha, é um jogador muito importante para o Flamengo, é um jogador muito importante para o futebol brasileiro, tá? E acredito que o Flamengo tem que fazer de tudo para dificultar a negociação, mas é um time da França, é um time muito rico, é o Felipe Luiz que, querendo ou não, foi quem trouxe ele para o Flamengo. Então, assim, cara, eu não me assustaria se acontecesse essa negociação não, hein? Mas é muito importante para mim a sua opinião flamenguista. Você acha que o Flamengo vai abrir mão do Jorginho? Deixe nesse comentário, por favor. Na minha opinião, o Flamengo vai fazer jogo muito duro, mas se os caras apertar, vai ter que liberar, não tem jeito. O Flamengo também tem uma notícia, eu confesso que eu não conheço muito sobre o jogador, mas acompanhando aqui, o Flamengo tem interesse entre um jogador chamado José Lucas, do Sporting, cara. Do Sport Recife. Confesso que eu não conheço, não sei nem o que comentar sobre ele. Deve ser um jogador interessante, porque senão o Flamengo não estaria indo atrás. Aí é erro meu, né, de não estar indo. Tanto que o Cruzeiro também está indo atrás desse jogador. Fica aí a minha opinião. É um volante. Por que o Flamengo está indo atrás de algum volante? Fica para vocês a deixa, torcedor flamenguista. Eu acredito que talvez seja porque eles saibam, né, que estão perdendo um jogador muito importante, um volante muito importante do seu time. Vamos falar também, cara, sobre o Fluminense, que pode estar abrindo mão do Canóbio. O Krasnodar demonstrou interesse nesse jogador e, para mim, faz todo sentido. Afinal de contas, o Fluminense vem contratando bem, vem contratando forte, e com a chegada de mais um atacante, que é o Hulk, então alguns jogadores acabam perdendo um pouco de espaço. Então, eu não acho o fim do mundo, né, um Krasnodar tentar tirar um jogador do Fluminense, no caso agora o Canóbio. Chama atenção também a saída, né, na verdade a chegada do Gustavo Mosquito, lembra dele, torcedor corintiano? Chegou de novo no futebol brasileiro, chegou agora para o Mirassol, essa negociação já fechada, negociação já encerrada. Temos o Almada, né? Temos o Almada, que é caso antigo, né? Namoro muito antigo do Flamengo e também o namoro também antigo do Palmeiras. Temos aí o Almada em negociação. Eu confesso que se o Jorginho sair é inegociável, tem que fechar, é obrigação fechar o Almada para o meio do Flamengo, tá? Não dá para perder um jogador desse calibre e não trazer alguém interessante para o lugar. O Monzon fechou com o Botafogo, um jogador que eu não conheço bem, mas o Botafogo vem acertando bem, cara, em umas contratações ali. E ele vem para ficar no lugar que era do zagueiro que foi para o Palmeiras. Então acredito que venha para poder ser titular, né? O Botafogo ele abriu mão e teve que trazer alguém para o seu lugar. Méritos da torcida, da diretoria do Botafogo, que conseguiu sair do transfer ban, né, e conseguiu ainda repor, né, aqui para a sua zaga. Temos o Igor Gomes, cara, aquele mesmo que era do São Paulo,
que jogou bem um tempo pelo Atlético Mineiro, pode estar de saída para o Grêmio. Aqui sim, cara, acredito que seja uma mexida que é 6 por meia dúzia, tanto faz você jogar no Atlético Mineiro ou no Grêmio, você vai estar em duas grandes equipes e você vai estar com condição de desempenhar bem o seu futebol. Cabe entender o seu lugar, né, ele como meio-campista, onde ele conseguiria jogar um pouco mais ou um pouco melhor, se no Atlético, se no Grêmio. Eu acredito que o Atlético Mineiro precisava manter esse jogador porque não tem opções no meio que façam tanta diferença, sim. Então teria que manter. O Grêmio está se movendo e se movendo bem. Palmeiras abriu mão, né? O Palmeiras negociou, o Palmeiras vendeu o Naves, né? O Palmeiras vendeu o Naves para o Necaxa. Tchau, Naves. O Palmeiras que está com uma zaga muito grande, né? Uma zaga muito cheia de jogadores, né? Com a chegada do Barbosa do Botafogo. Jogadores com condições, né, de ser titulares. A gente tem 3, Gustavo Gomes, Murilo e Barbosa. Você tem um grande reserva, né, um reserva muito bom, que é o loirinho, esqueci o nome dele. Enfim. E você tem ainda um jogador da base. Você tem Koné, você tem muitos jogadores ali que podem entrar nesse lugar de reserva do Palmeiras. E aí teve que vender algum e foi bom. Acho que na minha opinião foi muito bom essa venda do Naves aí para o Necaxa. O Tiquinho Soares saindo do Santos, não fez nada desde quando chegou. Tiquinho Soares, eu tenho uma opinião sobre ele que é muito parecido com a opinião do Gabriel Barbosa, do Gabigol, que as pessoas torcem a orelha comigo quando eu falo. O Gabigol fez um grande campeonato pelo Flamengo, 2 bons anos pelo Flamengo, porque tinha um time muito grande atrás dele, ajudando ele. Qualquer time que o Gabigol jogou, que não foi um time muito bem montado como um todo, o Gabigol sempre teve muita dificuldade em fazer muitos gols. E está mostrando isso agora no Santos, mostrou isso no Flamengo até sua saída, depois que o time não estava tão bem. É um jogador que não me convence, cara. O Tiquinho é a mesma coisa. E quando o Botafogo estava voando, ele voava, ele metia gol. Quando ele saiu do time, ou quando o time não estava voando tanto, ele era um jogador que sentia muito e no Santos não conseguiu fazer praticamente nada. Zagueiros direito, Domingos Duarte chegando do Getafe para o São Paulo. Não conheço, não temos o que comentar. Não temos o que comentar. Falta assinar. Então é uma negociação que já está, né, muito avançadas, assim como o Terãs também saindo do Fluminense. Mesmo caso ali que a gente falou do Canóbio, né? Jogadores que fazem necessidade de sair de acordo com as chegadas que estão tendo ali no clube do Fluminense. Fora isso, interessante, a gente tem a novela que já vai para o seu 400º episódio, né? Danilo com o Palmeiras. Cara, não sei o que está acontecendo. Já fiz um vídeo falando sobre isso. Para mim, o Palmeiras já não tinha que ficar com essa loucura atrás desse jogador, porque tem um meio de campo interessante, mas está, né, desesperado atrás do Danilo, que para mim, enfim, não era legal. Mas vamos aí acompanhando mais um capítulo dessa novela, Danilo, Palmeiras. E aqui para mim, cara, uma loucura. Carlos Vinícius de saída do Grêmio. Cara, o Grêmio não pode abrir mão desse jogador. Não pode, é proibido abrir mão desse jogador. O Newton do Botafogo foi para o São Paulo. Não conheço, não tenho muito o que opinar sobre esse jogador. Cara, tem mais opções aqui. O Fred saindo do Fenerbahçe vindo para o Atlético, está negociando. O Marcos Leonardo, né, que foi vendido do Al Hilal para o Ajax. Tem mais algumas coisas aqui, mas nada muito interessante para a gente não. Tá? O Palmeiras agora, com a venda do Naves, tende a abrir mão da venda do Murilo, né, que estava negociando para o Vasco. Isso agora tende a parar, porque já vendeu, né, um dos seus zagueiros. Eu não venderia o Murilo. O Murilo é o terceiro zagueiro do Palmeiras, então não poderia vendê-lo, na minha opinião, a não ser que o jogador esteja insatisfeito, né, com a situação de ter ficado como terceira opção, como a primeira opção no banco, né, a terceira opção no elenco, e queira sair. Fora isso, o Murilo não pode sair do Palmeiras. Esse é o vídeo de hoje. Muita notícia, muita coisa rolando. Acompanhe aqui comigo mais notícias sobre o mercado da bola
Quase todos os dias a gente vai trazer até o mercado se fechar. E eu quero saber de todos vocês, torcedores, de times que eu falei nesse vídeo, se fez sentido para você, qual a sua opinião, se esse jogador deveria ou não vir ou sair. Comente aqui embaixo e, por favor, deixe seu like, se inscreva. Eu preciso chegar nos 1000 inscritos. Eu sou o Lucas Santos, torcendo, comentando. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fui!